Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 8. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, em meio à natureza, buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Assim como Jesus prometeu, dá-nos a iluminação do Espírito Santo para entendermos a Tua palavra profética. Abençoa-nos, pois é em nome de Jesus que clamamos. Amém. Lição número 8. Consolem o meu povo. Deus é o Consolador, é o Confortador. O verso áureo diz: ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Isaías 40, verso 9. Na Segunda Guerra Mundial, ela terminou em 1945, quando foi formado o governo mundial. A Organização das Nações Unidas, a ONU, foi fundada em 1945, exatamente no ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial. Desde lá, nós já estamos nos preparando, o mundo está sendo preparado para o governo mundial. Mas, queridos, em 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, um japonês, pelo nome de Shoichi Yokoi, ele estava lá na ilha de Guam, e ele não sabia que a guerra tinha acabado. Mesmo lá, isolado na ilha de Guam, na floresta da ilha de Guam, quando os aviões americanos espalharam folhetos por todos os lados dizendo que a guerra tinha terminado, ele teve acesso a um destes papéis, mas ele não acreditava que a guerra tinha acabado. Ele pensava que era uma notícia falsa. E assim, por causa da sua lealdade ao imperador, ele continuou ali nas florestas da ilha de Guam por 27 anos. Imaginem, desde 1945, quando acabou a guerra, até 1972. 27 anos ele esteve ali achando que ainda estavam em guerra. Queridos, um grupo de caçadores encontrou este japonês, Yokoi, pescando em 1972, quando disseram para ele que realmente a guerra tinha acabado. Queridos, a história de Shoichi Yokoi representa a história de muitos pecadores. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo trouxe a paz. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo trouxe reconciliação entre o pecador e Deus. Ele trouxe a paz. Porém, mais da metade da população mundial ainda nunca ouviu falar de Jesus, nunca teve acesso à palavra de Deus. Infelizmente, queridos, muitos ainda estão tentando a salvação pelas obras, a salvação pelas penitências, pelas longas peregrinações, pelo alto flagelo. Eles ainda não descobriram que existe salvação em Jesus Cristo, que já morreu por nós há 2000 anos atrás. Ele está agora para vir a segunda vez. A primeira vez ele veio para nos salvar, nos resgatar do pecado com o seu próprio sangue. Agora a segunda vez ele virá para nos buscar e nos arrebatar para o céu. Regozije-se com estas boas novas de salvação, de paz, de libertação em Jesus Cristo. Na parte de domingo, consolo para o futuro. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Vamos ler aqui o verso 1 e o verso 2. Palavras de consolo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Queridos, estas palavras de Isaías 40, verso 1, são as palavras mais revigorantes e confortadoras da Bíblia. Consolem, consolem o meu povo, diz Deus. Fale benignamente para com Jerusalém. Deus quer trazer uma mensagem de conforto, de consolo.
Do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 39, nós temos ali, o foco é juízo sobre Judá. Porém, do capítulo 40 em diante, está falando de restauração, promessas de restauração, volta do cativeiro babilônico e restauração do povo de Deus. Na primeira parte do livro de Isaías, fala do castigo infligido pela Assíria, o cetro da ira de Deus, do qual o Senhor livrou Judá ao destruir o exército de Senaqueribe em 701 a.C. Houve também o castigo infligido por Babilônia. Babilônia, quando atacou Judá, o ataque babilônico foi feito por 3 vezes. Em 605, eles cercaram Jerusalém e levaram cativos para a Babilônia 3.023 filhos de Deus que estavam ali em Jerusalém. Nesta leva de 605 é que foi levado Daniel e os seus companheiros. No segundo cerco, no segundo ataque, foi no ano 597. Desta vez, o rei de Babilônia levou cativo para a Babilônia 830 do povo de Deus. E no terceiro cerco, foi em 586, somente em 586 foi que o templo foi realmente destruído. E desta vez, em 586, eles levaram para a Babilônia 745 cativos. Queridos, durante esses 3 ataques, durante essas 3 levas de cativos para a Babilônia, Deus estava manifestando o seu desagrado, porque o seu povo estava longe de Deus, afastado dos caminhos de Deus, apostatado. Porém, queridos, a partir do capítulo 40 de Isaías, Deus está falando de restauração. E esta restauração aconteceu através de Ciro. Ciro é mencionado logo aqui em Isaías. Abra sua Bíblia aqui em Isaías, no capítulo 44. Isaías capítulo 44 fala da libertação que Deus traria através de Ciro. Vamos ler aqui o verso 28. Isaías 44, verso 28, diz assim: quem diz de Ciro, ele é o meu pastor, ele cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. E o capítulo 45, verso 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face, e soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ciro, ele entrou na profecia, foi o primeiro rei persa, e ele entrou na profecia sendo chamado de o meu pastor, o meu ungido. Deus libertou o seu povo depois de 70 anos no cativeiro. Trouxe o seu povo de volta para Jerusalém, trazendo restauração para Judá. Hoje, queridos, quando nós olhamos para trás, nós percebemos que a Síria não existe mais. Babilônia foi destruída. O libertador, Jesus Cristo, veio para trazer libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Ele mesmo disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a verdade, Jesus, que nos liberta, que nos traz paz. Hoje Deus tem um Israel espiritual. O Israel literal, ele falhou no cumprimento da missão dada por Deus. Mesmo depois do cativeiro, mesmo depois que eles retornaram do exílio, eles falharam no cumprimento da missão dada por Deus, rejeitando o Messias, rejeitando Jesus Cristo. Mas o Israel espiritual, você e eu pertencemos a esse Israel espiritual, comprados, nós fomos pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Aleluia. Na parte de segunda-feira, presença, palavra e preparação do caminho. Aqui nós temos em Isaías capítulo 40, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 40 e o verso 3 até o verso 8. Aqui nós temos uma profecia que se cumpriu na pessoa de João Batista. Leia comigo, Isaías capítulo 40 e vamos ver o verso 3 até o verso 8. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. Exatamente este verso de Isaías capítulo 40, verso 3, é usado lá em Mateus capítulo 3. Abra sua Bíblia.
em Mateus capítulo 3, nós vamos encontrar o cumprimento deste texto da profecia de Isaías. Mateus capítulo 3, verso 1 em diante. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Estão percebendo o texto usado aqui por Mateus, citando Isaías, dizendo: este foi o cumprimento da profecia de Isaías. E o verso 4 diz: e este João Batista, tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. A maioria das traduções diz gafanhotos e mel silvestre. Mas, queridos, a tradução mais correta não é gafanhoto, inseto, mas seria uma alfarroba. Alfarroba. A palavra no hebraico locusta pode se aplicar ao locusta inseto e locusta árvore, planta. E então, tudo indica que sejam alfarrobeiras, das quais ele comia. Tinha aquelas vagens, dentro das vagens os feijões. Isto é produzido hoje, é usado muito hoje, a alfarroba, para produzir alimentos que substituem o chocolate. Em inglês eles chamam de carob, em português eles chamam de alfarroba. Eles substituem o chocolate usando estes feijões. Queridos, João Batista comia de forma simples e vegetariana. Ele se alimentava de alfarrobas e de mel silvestre. Ele se vestia de forma simples. João Batista, que preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, é um símbolo daquele povo de Deus remanescente que vai preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Deus está chamando você, meu querido irmão, minha querida irmã, para ser um João Batista moderno, vivendo de forma simples, vestindo-se de forma simples, adotando um regime vegetariano na sua vida, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e Deus vai usar você e a mim para prepararmos o mundo para a segunda vinda de Jesus. E agora diz aqui o verso 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Queridos, Deus quer que nós produzamos frutos de arrependimento. João Batista disse que depois dele viria aquele que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Diz aqui o verso 11: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Hoje, os João Batistas modernos estão pregando sobre o batismo do Espírito Santo. Você e eu estamos buscando diariamente o batismo do Espírito Santo, para que sejamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. E como João Batistas modernos, vivendo de forma simples, adotando a reforma de saúde na nossa vida, fazendo do nosso corpo o templo do Espírito Santo, vamos ser usados por Deus para preparar o caminho para a segunda vinda do nosso querido Jesus Cristo. Agora volte para Isaías capítulo 40 e vamos ver então a partir do verso 4. Isaías capítulo 40, a partir do verso 4. Todo vale será exaltado. E o verso 5. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. Quando se cumpriu esta profecia? Em Jesus Cristo, quando a glória do Senhor, a palavra aqui usada para Senhor é o tetragrama YHWH. A glória do Senhor se manifestou no Deus Filho, se manifestou em Jesus Cristo, quando ele nasceu, gerado pelo Espírito Santo, nasceu santo, veio para revelar a glória do Senhor. E agora, o verso 6. Vós que diz, clama. E alguém disse, que ele hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva,
e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Queridos, nós temos que cair na real. Nossa vida é muito passageira. A nossa vida é muito efêmera. A nossa vida é muito frágil. É como um fio de cabelo que pode se arrebentar a qualquer momento. Queridos, nós temos que viver tendo em mente a nossa efemeridade. A vida é passageira. Cada dia conta. O que você faz no dia de hoje conta. O passado não tem nada a ver com a sua salvação, o futuro também não. Mas o que você faz hoje, a minha e a sua salvação depende do nosso relacionamento com Jesus Cristo hoje. Nós temos que viver intensamente, em plenitude de comunhão com Jesus Cristo cada dia, porque a nossa vida passa como a erva. E o verso 8 diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, menciona aqui a efemeridade da vida humana. Ela tem que ser substituída pela permanência eterna da palavra de Deus. Permanência eterna só é possível através de Jesus Cristo. Lemos aqui na primeira carta de João, capítulo 2, e os versos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. Vejam, a vida passa. Como as flores que nascem, florescem bonitas e no mesmo dia murcham, secam, desaparecem. O mundo passa, diz o verso 17. Ou seja, a nossa vida é passageira e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanência eterna para você, meu irmão. Vida eterna para você, mas para você que permanece em Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele, o Filho de Deus, o Pai, eles são eternos. Deus é eterno. Não existe um Deus que não seja eterno. A palavra Deus está se referindo a um ser incriado, existente por si mesmo, eterno, sem princípio e sem fim. Deus é eterno. E quando você se agarra a Jesus Cristo, o Deus que se tornou carne, você também é salvo e você vai ter permanência eterna, vida eterna com Jesus Cristo. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Conforte-se com esta bendita promessa da eternidade com Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, a origem do evangelismo. Eu gosto de fazer evangelismo. Evangelismo é um dos dons que Deus me deu. Dom de evangelista, de alcançar almas. A Leila, minha querida esposa, e eu nos envolvimos em evangelismo de 64 noites. 64 noites consecutivas, sem falhar nenhuma noite. E queridos, tendo aqueles auditórios lotados de adultos e crianças, nós percebíamos o milagre de Deus ao ir transformando aquelas pessoas, preparando-as para o batismo. Queridos, fazer evangelismo, ser um evangelista, é a missão de Deus para você. Essa foi a missão de Deus para Jesus Cristo aqui na terra. Ele foi o maior e principal de todos os evangelistas, mas Deus também nos deu esta missão. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40, nós vamos ver agora os versos 9 até o verso 11. Isaías 40 e os versos 9 até o verso 11. Aqui nós lemos, verso 9 em diante. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Fazer evangelismo não é tarefa fácil. Nós chegávamos numa cidade onde não existia nenhum converso, nenhuma igreja, e nós ali comprávamos o terreno, nós construímos a igreja
E aí convidávamos as pessoas para virem para assistir às palestras da Palavra de Deus e fazíamos então ali 40 noites, 50 noites. E queridos, nós vimos a transformação operada pelo Espírito Santo quando nós colocávamos a Bíblia na mão das pessoas. Pessoas viciadas, pessoas embriagadas chegavam e nós colocávamos uma Bíblia na mão delas. E elas, depois de 1 ou 2 noites, já voltavam sóbrias, trazendo sua família. Já estavam bem arrumadas, bem vestidas e com o cabelo penteado. E eles então continuavam segurando a Bíblia e acompanhando, lendo a palavra de Deus. Nós vimos a transformação. Isto é fazer evangelismo. É resgatar almas das trevas para o reino da luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Perseguição existia. Ataques existiam. Mas Deus nos protegia. Deus nos amparava. Aqui diz, verso 9. Tu, anunciador de boas novas. Você precisa ser um evangelista. Anunciar as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas. Não tenha medo. Se você foi chamado por Deus para anunciar, para pregar, para dar as boas novas de salvação, os ataques virão da parte de Satanás. Mas não tenha medo. Dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. E agora eu convido você para ler o verso 10. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Você vai ter recompensa, porque as almas para quem você pregar, elas serão convertidas. Aonde Jesus Cristo for levantado, a todos atrairá. Jesus Cristo tem um poder que atrai as pessoas. O Espírito Santo atrai as pessoas, levando-as a Jesus Cristo. E aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Seja você um evangelista, meu querido irmão. Esta profecia de Isaías capítulo 40, ela pode estar se cumprindo hoje na minha vida, na sua vida. Por isso leia também a segunda carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Aqui nós lemos com vocês, capítulo 4 da segunda carta de Timóteo, verso 1 em diante. Este apelo que Paulo fez a Timóteo, Deus está fazendo para você o mesmo apelo. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, conjuro-te que pregues a palavra. Deus está apelando a você que pregue a palavra. Não é pregar outras coisas, mas a Bíblia. A Bíblia tem poder para transformar vidas. A natureza nos forma, a cultura nos informa, mas só a Bíblia nos transforma. Pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Não existe hora imprópria para pregar. Ou você prega com a palavra, ou você prega com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas ações. Inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. Mas tu, está falando para mim, para você, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. O evangelista tem suas aflições, suas perseguições, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Você foi chamado para ser um evangelista, para falar de Jesus. Que Deus te abençoe com o derramamento do Espírito Santo, para que você e eu sejamos evangelistas de Jesus. Amém? Aleluia! Na parte de quarta-feira, Criador misericordioso. No capítulo 40, verso 12 em diante, a palavra de Deus chama a nossa atenção, muda o foco. O foco passa a ser Deus como Criador. Esse Deus cheio de misericórdia, Ele também é o Criador dos céus e da terra. Abra sua Bíblia em Isaías 40, verso 12 em diante.
Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? É uma pergunta. Quando você olha para o céu imenso, quando você percebe esta imensidão do universo, as galáxias, quando você vê toda esta linda natureza, Deus pergunta: quem fez isto? Quem criou tudo isso? O louco diz: ninguém criou. Tudo surgiu por acaso. Queridos, aceitar que toda esta imensidão do universo que nos cerca surgiu por acaso, surgiu de uma explosão, surgiu do nada, isto é irracional. Nós temos que ser um pouquinho racionais e pensantes e entender que um relógio não existe sem um relojoeiro. Alguém fabricou este relógio. Quando você vê o céu estrelado, vê as galáxias, você vê tudo isto e você entende que alguém pensou, alguém planejou, alguém criou. A criação atesta de um Criador. Por isso Deus está perguntando: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Agora o verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Quem é que estava dando conselhos e dando ideias para Deus lá na criação? Nós sabemos que o Criador é Deus o Filho. A Bíblia diz claramente em João capítulo 1 que o Verbo se tornou carne. E no capítulo 1 de João diz, verso 2 e 3, tudo foi feito por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Ou seja, o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós é Jesus Cristo. Foi Ele quem criou todas as coisas no céu, na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Ele é o Criador. Quem guiou o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor também estava presente lá na criação. Quando você lê Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Queridos, por isso Elohim, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, Elohim está no plural. Deus. Existe uma pluralidade na divindade. Pluralidade porque existe o Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui diz, quem ensinou a Deus? Quem aconselhou? E o verso 14, com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento? Queridos, o verso 15, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças, eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Queridos, o nosso planeta Terra é como um pó na balança. É menor do que um grão de areia em comparação com todo o universo. Quando nós pensamos no macrocosmos, nós descobrimos que o nosso planeta Terra é como um grãozinho de areia. Quem fez todas essas coisas enormes? O infinitamente grande e o infinitamente pequeno foi Deus. Ele é o autor do microcosmos, ele é o autor do macrocosmos. Ele foi quem lançou as ilhas. E aqui diz agora o verso 21, porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Queridos, a terra é um globo. Tem uma forma arredondada. Aqui diz, ele, Deus, é quem está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Nós não somos nada. Mas aqui, nesse planetinha chamado Terra, aqui onde você e eu vivemos, nós não somos nada. Mas aqui entrou o pecado. Mas aqui veio a graça de Deus ser manifestada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça divina. Aqui neste planetinha, Deus vai fazer o centro do universo, porque o trono de Deus descerá do céu para o planeta Terra. A Nova Jerusalém vai descer do céu no final dos 1000 anos. E dentro da Nova Jerusalém está o santuário de Deus. Jerusalém, a Nova Jerusalém, é o tabernáculo de Deus, é o santuário de Deus. E ela desce para a terra. Aqui estará o trono de Deus.
e o trono de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, diz aqui, ele está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina. Foi Jesus Cristo, Deus Filho, que lançou no mundo as constelações, lançou os planetas. Foi ele quem estendeu os céus como cortina e desenrolou como tenda para neles habitar. E agora o verso 25. A quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o santo. A quem vamos comparar Deus? Não tem comparação. Deus é único. E o verso 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Você não vai acreditar que tudo surgiu por acaso. Isto é irracional. Eu costumo dizer que para crer na teoria da evolução, exige-se muito mais fé. Uma fé muito maior do que para crer na criação de Deus. Que Deus criou, que Deus falou. Por isso, queridos, nós cremos na palavra de Deus. Cremos na semana da criação de Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Uma semana de 7 dias, de 24 horas. Uma semana literal de 7 dias. Quando Deus criou tudo que você vê ao seu redor. Tudo foi criado naquela semana. E no 7º dia, ou seja, o memorial da criação, Deus criou o sábado, criou o descanso. Queridos, Deus tem sim um sinal, um monumento da criação, que é o sábado. Quando nós guardamos o 4º mandamento da lei de Deus, o santo sábado, nós estamos dizendo para o mundo todo, não para o evolucionismo, não para a teoria de que o mundo surgiu por acaso. Não, queridos. Nós estamos dizendo que existe um Criador que enviou seu Filho para morrer por nós. Existe um Criador que se manifestou entre nós como Messias, como Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. O ensino da Bíblia, ele é racional. Por isso, quando eu leio o verso 26, levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes. Deus conhece cada uma das estrelas por nome. Deus conhece a cada uma das criaturas por nome. Deus conhece você pelo nome. Deus sabe das suas necessidades, das suas angústias. Deus responde às nossas orações. Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Aqui diz o verso 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Quando foi feita esta profecia, o povo de Deus estava longe de Deus, dizendo, Deus não tem conhecimento do que eu faço. Deus não sabe do que eu estou fazendo. Por isso, Deus está falando para aquele Israel apostatado. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto? Não existe caminho encoberto diante do Senhor. Ele sabe tudo, Ele vê tudo, os mínimos detalhes da sua vida. Nada está encoberto diante do Senhor. E o verso 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ninguém consegue entender tudo de Deus. Deus é infinito. Nós conhecemos 1% de Deus. E às vezes ficamos discutindo sobre a divindade. Mas nós conhecemos 1% da divindade. O suficiente para adorar a Deus, o suficiente para crer no Salvador, que é Jesus Cristo, e sermos salvos. Mas, queridos, o verso 29 diz que Deus dá esforço ao cansado, Deus multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você está fraco? Você está desanimado? Você está cansado? Porque é em Jesus Cristo que você vai encontrar o quê? Esforço para o cansado, forças para aquele que não tem nenhum vigor. É nele. E o verso 30 diz, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que bendita promessa!
Ele vai nos fortalecer os pés, Ele vai fortalecer nossas mãos, Ele vai fortalecer em você a esperança da breve volta de Jesus Cristo. E nós não vamos desanimar, porque em breve vamos ser arrebatados para o céu. Logo vamos cruzar a fronteira. Nós estamos neste Egito do pecado, e Deus vai nos levar para a terra que mana leite e mel, a Canaã celestial. Lá nós vamos viver com Jesus Cristo 1000 anos no céu. E depois na nova terra, eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deixo com você esta bendita promessa do verso 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o problema da idolatria. Queridos, idolatria é o que Satanás planejou para a humanidade. Satanás quer ser adorado e ele inventa 1000 formas de ser adorado. Antigamente, a idolatria acontecia através de Baal, através de Bel, através de Tamuz, através de Asterote, através de Ishtar. Eles adoravam imagens de madeira, eles adoravam imagens de ouro, imagens de prata, imagens de... Enfim, queridos, a idolatria era prevalecente nos dias do Antigo Testamento. Mas será que a idolatria ainda existe hoje? A palavra de Deus fala no primeiro e no segundo mandamento. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, está falando da idolatria. E ela condena a idolatria. Vamos ler então Êxodo, capítulo 20, verso 3 e verso 4. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deus proíbe que você adore qualquer outra coisa como Deus. Satanás não é Deus. Os anjos não são deuses. Nós não nos ajoelhamos diante de anjos. Nós não adoramos Baal. Nós não adoramos o sol. Nós não adoramos a lua. Nós não adoramos nada que seja idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Só adoramos o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Criador dos céus e da terra. Agora, o segundo mandamento está falando também de idolatria. Verso 4. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O segundo mandamento proíbe você fazer uma imagem de Jesus Cristo e se ajoelhar diante dela. O segundo mandamento proíbe você fazer imagens de escultura, ou de ouro, ou de gesso, ou de pedra, e se ajoelhar diante delas. O segundo mandamento fala que nós não deveremos adorar imagens. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Quando você entra dentro de uma igreja católica romana, você pode perceber que ali existem dezenas de imagens. Dezenas de imagens. Imagens de santos com os nomes dos personagens bíblicos. E as pessoas se ajoelham diante daquelas imagens. É uma transgressão direta ao segundo mandamento. Você só pode se ajoelhar diante de Deus. Nem diante dos anjos de Deus nós nos ajoelhamos. Porque quando João se ajoelhou diante do anjo de Deus, o anjo disse: levante-se, João, não se ajoelhe diante de mim, adore a Deus. Isso está lá em Apocalipse capítulo 19, verso 10. Queridos, nós só podemos nos ajoelhar diante do Deus, Criador dos céus e da terra. Não vamos adorar imagens, mesmo que elas tenham nomes de personagens da Bíblia. Dão muitas vezes o nome de Jesus à imagem, dão muitas vezes o nome da Virgem Maria para uma imagem, dão o nome do santo tal, e as pessoas se ajoelham. Nós não podemos nos ajoelhar diante das imagens. Por isso, no Catecismo Romano, quando eles colocaram lá os 10 mandamentos no Catecismo Romano, eles arrancaram dos 10 mandamentos este segundo mandamento. Este segundo mandamento, que proíbe se ajoelhar diante de imagens de escultura, foi eliminado. Não está lá no Catecismo Romano.
queridos, mas Deus quer ser adorado por você. Deus aceita ser adorado por você. Quando as pessoas se ajoelhavam na frente de Jesus, ele aceitava ser adorado. Quando Tomé se ajoelhou na frente de Jesus e disse, Senhor meu e Deus meu, ele aceitou ser adorado por Tomé. Porque ele é Deus. Jesus é Deus. Deus eterno, junto com o Pai. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. São eternos, existentes por si mesmos, incriados. Este Deus eterno condena a idolatria hoje como condenava naquele tempo. A adoração de um ídolo como representação de outro Deus é uma transgressão do primeiro mandamento, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Porém, queridos, fazer uma representação de Deus e adorar também é pecado, é transgressão do segundo mandamento. O povo de Deus não precisa de ídolos, porque ele tem a presença de Deus com eles. Deus habita em você. No tabernáculo terrestre, Deus habitava através do Shekinah. No lugar santíssimo, em cima da arca do concerto, onde estavam os 10 mandamentos, ali se manifestava a glória de Deus chamada Shekinah. Hoje, no Novo Testamento, o santuário celestial, lá no Santíssimo, está o trono de Deus. E queridos, o Espírito Santo traz Jesus Cristo para você, implantando em você a mente de Jesus Cristo. O Espírito Santo habita em você. Que tipo de idolatria nós temos hoje? Qualquer coisa que tenha a tendência de diminuir nosso amor a Deus ou interferir no nosso serviço a Deus, torna-se um ídolo na nossa vida e tem que ser banido. Uma mulher pode ser um ídolo na sua vida, um homem pode ser um ídolo na sua vida, o dinheiro pode ser um ídolo na sua vida, o trabalho, pessoas que trabalham demais, mais do que Deus planejou que elas trabalhassem. Neste caso, o trabalho está se tornando um ídolo na sua vida. A televisão pode se tornar um ídolo na sua vida, as novelas podem se tornar ídolos na sua vida, as músicas populares, essas podem se tornar ídolos na sua vida. O comer intemperantemente, há pessoas que fazem do estômago o seu ídolo, não conseguem parar de comer, fizeram do estômago o seu próprio ídolo. Queridos, hoje Satanás inventou ídolos modernos. Os escritos antigos mostram que os idólatras honravam forças que, segundo a sua crença, proporcionavam fertilidade e prosperidade. Era a religião da autoajuda. Pouco antes da volta de Jesus, e você e eu estamos vivendo nestes dias um pouquinho antes da volta de Jesus, tendo o nosso caminho sendo preparado pela obra de uma mensagem de reconciliação final. Deus tem hoje os seus Elias modernos. Um pouquinho antes da volta de Jesus, ou seja, em nossos dias, Deus está levantando aqui e ali os Elias modernos. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4 está falando dos Elias modernos. E Deus quer que você seja um Elias moderno. Elias vivia de forma simples. Elias não temia chamar o pecado pelo nome. Ele chamava o pecado pelo nome. E queridos, Elias representa o povo de Deus que vai preparar o caminho para a vinda de Jesus. Leia comigo Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Deus está enviando você. Na primeira vinda de Jesus, Deus enviou Elias na forma de João Batista. João Batista é chamado de o Elias que preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. Mas hoje, o Elias moderno que está preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus é o remanescente fiel de Deus. Eis que eu vos envio o profeta Elias, que pode ser você, pode ser eu. Nós precisamos ser os Elias modernos, antes que venha o grande dia e terrível do Senhor. E o verso 6 diz que este Elias moderno converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus quer que você e eu cumpramos com o papel e a missão do Elias moderno. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, sobre mim o Espírito Santo, para que sejamos Elias modernos,
Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus Cristo permaneçam com você. É a minha oração. Amém.